O Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, o IEPFD, tem como missão a produção e transmissão do conhecimento voltado à formação política. Para isso, criamos os cursos de formação política. Constituído por vários módulos, neles você vai encontrar conteúdo voltado à formação de líderes e ativistas, bem como do cidadão comum que deseja exercer em plenitude sua cidadania. Nós temos a convicção de que é da qualidade da formação de seus agentes políticos, quer estes atuem na instância do Estado ou da sociedade civil, que depende a solidez dinâmica da democracia. Este vídeo é a apresentação do módulo Para que serve a política? O módulo, constituído de várias videoaulas com em média de 30 minutos de duração, mas os debates sobre os temas de cada aula, estará disponível para aqueles interessados no assunto. Aqui você vai assistir às aulas do cientista político Marco Aurélio Nogueira, nas quais aborda temas fundamentais para situá-lo como cidadão ou ativista diante da política. O papel da política na sociedade, Estado e sociedade civil, globalização e hipermodernidade, a função dos partidos políticos, grupos de pressão, democracia e suas limitações e desafios, a praxe democrática na sociedade da informação e outros temas que fazem parte da agenda política do século XXI. Consideramos este módulo a porta de entrada dos cursos de formação política, pois com esta base você poderá melhor se beneficiar dos outros módulos, construindo sua autonomia de pensamento. Com a curadoria dos cientistas políticos Marco Aurélio Nogueira e João Rego, os cursos de formação política irão levar até você conhecimento para que possa construir sua visão de mundo fincada em sólidas bases teóricas, permitindo assim uma atuação transformadora e democrática do processo político no ambiente em que você atua. Não estamos preocupados com a quantidade de conhecimento, mas sim com a qualidade deste e principalmente em transmitir até você conhecimento com uma linguagem clara e acessível. Abaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar informações relevantes sobre o módulo Para que serve a política. Não deixe de ler e seguir os links recomendados, pois lá você encontrará vídeos complementares ao conteúdo principal desse módulo. Um forte abraço e espero que você possa usufruir ao máximo do conteúdo aqui publicado. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube para acompanhar os diversos debates que periodicamente são realizados naquela plataforma. Até lá! Eu acho que todos nós, em algum momento da vida atual, nos fizemos a pergunta de saber para que serve a política. É uma pergunta que os humanos vêm fazendo há séculos. E quase sempre mediante uma visão que separa o mundo dos políticos do mundo das pessoas comuns. E as pessoas comuns olham o mundo dos políticos com bastante desconfiança. É um pouco uma espécie de postura reiterativa que se estendeu ao longo dos séculos e que chega aos nossos dias com uma força muito grande. Hoje, são poucas as pessoas que olham para o mundo dos políticos e vislumbram nele coisas que deem esperança ou que indiquem que estão sendo gestadas soluções para os vários problemas com que nós nos defrontamos. Essa relação tensa, cheia de atritos, cheia de antagonismos entre os comuns e os políticos, é também uma espécie de cláusula pétrea do pensamento político ao longo dos séculos.
Começou lá com Maquiavel, se a gente quiser reduzir um pouco essa visão de longo prazo. Maquiavel via no príncipe, nos governantes, uma figura que se relacionava de modo tenso com os comuns, com aquilo que ele chamava os humores sociais, né? Ou seja, as predisposições emocionais, simbólicas, culturais das pessoas que se submetiam aos governantes da época. Isso virou uma espécie de tese universal. Hoje em dia nós também pensamos assim, né? Os governantes, aqueles que nos governam, lato sensu, os do poder executivo, do legislativo, do judiciário, eles estão sempre monitorando a sociedade, ou seja, tentando capturar os humores sociais para delimitar o seu próprio raio de ação como governantes, né? Hoje em dia, como nós vivemos numa era tecnológica e assim por diante, essa investigação dos humores sociais é feita de modo muito dependente de pesquisas de opinião, de sondagens, de redes sociais, que facilitam, mas ao mesmo tempo podem causar algum tipo de ilusão, a visão que os governantes têm da sociedade. Bom, essa é uma constatação inicial que eu faço para sustentar a tese, o argumento, a hipótese, de que nós entramos em atrito com a política de modo geral, porque há uma disjunção entre o modo como nós vivemos na nossa vida cotidiana, nós, pessoas comuns, e o modo como os políticos vivem e praticam a política. Isso pode sugerir uma leitura de tipo ético, né? A ética dos políticos é diferente da ética das pessoas comuns. Os políticos estão autorizados a fazer coisas que os comuns não consideram moralmente justificáveis, como, por exemplo, enganar um adversário, mentir, ou não se colocar com clareza diante dos outros, né? Usar de subterfúgios e armadilhas para se firmar numa dada posição. Isso na vida comum, embora aconteça, não é moralmente justificável. No mundo da política, isso não só é permitido, como é parte da natureza desse mundo da política. Bom, então, isso significa que quando nós nos colocamos reflexivamente diante da política, nós temos que partir do pressuposto de que entre ela e o mundo dos homens e mulheres comuns, há uma espécie de abismo. Isso não significa que esse abismo esteja sempre do mesmo tamanho, ou mesmo que ele não possa ser reduzido, ou, nas piores situações, que ele não possa se ampliar e dar origem a crises de vários tipos, né? Por exemplo, quando esse abismo se dilata demais, nós temos um problema que é de construção de pontes. Quem são os mediadores que aproximam o mundo dos comuns do mundo dos políticos? Ao longo dos últimos 2 ou 3 séculos, essa figura encarnou nos partidos políticos. Os partidos políticos foram os grandes mediadores, intermediários entre os comuns e os políticos. A estrutura da representação democrática com a qual nós vivemos é baseada na presença dos partidos. O cidadão, individualmente considerado, não se representa de modo direto nas estruturas superiores
do Estado ou numa situação de democracia política em sentido preciso, né? Ele tem que passar pelos partidos políticos. Embora não seja uma obrigação, o tem de passar é uma expressão forçada, ela acaba sendo uma passagem de tipo obrigatório, porque a legislação faz com que os partidos ganhem uma grande relevância e, ao mesmo tempo, dão a ele condições de se tornarem os grandes representantes da sociedade civil. Mas é evidente que a esfera política, o mundo dos políticos, também pode ser acessado por outros caminhos. A sociedade civil não partidária, vamos dizer assim, ela tem poder de pressão para acessar o mundo dos políticos. Nem sempre ela se faz representar, porque para se fazer representar no mundo dos políticos, esses segmentos da sociedade civil precisam participar dos processos eleitorais, que, ao menos no Brasil, são monopolizados pelos partidos políticos. Não há candidaturas independentes no Brasil. Então, alguns movimentos, como o Renova Brasil, por exemplo, que têm um vínculo fortíssimo com a sociedade civil, quando vão para a esfera política, ou seja, quando vão disputar eleições, são obrigados a filiar os seus candidatos a determinados partidos políticos. Isso não é um grande problema, necessariamente, mas isso dá uma dimensão clara da força que os partidos políticos têm na democracia e, portanto, na vida da representação política como um todo. Bom, essa é uma introdução a um curso que se propõe a levantar certos aspectos da questão do que é a política hoje. Por que nós, ainda hoje, com tantas informações, com tanto conhecimento acumulado a que nós temos acesso, nós ainda continuamos olhando com desconfiança para o mundo dos políticos? Quer dizer, é importante a gente considerar, sobretudo, que o mundo dos políticos é o mundo que organiza o poder. E o poder é algo que incomoda. Não só o poder político, mas qualquer poder. O poder de um gerente numa empresa, ou o poder do dono da empresa, o poder do pai numa família, ou da mãe numa família, são ações que incomodam, ao mesmo tempo que podem garantir certas diretrizes, incomodam. E podem ser formas de ação que cheguem ao limite e se tornem ações tirânicas, ações excessivamente autoritárias, sem as devidas intermediações, sem as devidas mediações e sem o respeito que o poder deve manter com relação àqueles que são por ele dominados. Então, eu espero que vocês se interessem por esse curso. É um curso que tem um viés claramente motivacional. A intenção é fazer com que as pessoas passem a olhar a política com maior seriedade e deem a ela
uma dignidade que muitas vezes se vê como inexistente. A política tem sua dignidade. E nós precisamos aprender a nos posicionar diante dela para poder fazer com que ela se atue com dignidade sempre, não apenas de vez em quando submetida à pressão dos cidadãos. A política precisa se tornar mais fidedigna, mais confiável, mais honesta, mais transparente. Não é uma tarefa simples, mas é uma boa causa para se defender num mundo que depende essencialmente da política e que não pode resolver seus dilemas sem a intervenção de atores políticos destacados para representar os cidadãos. Então, até a próxima.